Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e eu vou dar continuidade nesse vídeo à resolução de questões sobre o tema República Velha. Num vídeo anterior eu resolvi questões do tipo teste e aqui nesse vídeo eu vou fazer resolução de questões do tipo dissertativa. O link para essa lista está aqui na descrição do vídeo, então baixa ele, vamos acompanhar junto essa resolução. Fora isso, pessoal, deixa o seu like que assim esse vídeo chega para mais gente e aí esse canal começa a cumprir melhor o seu propósito, que é ajudar você, os seus amigos, na preparação para o vestibular e para o Enem. Beleza? Então se inscreve aí no canal, ativa as notificações, recomenda ele no seu grupo de estudos e me segue também lá no Instagram, onde eu vou abrir enquetes para perguntar questões que você quer ver abordadas aqui no canal ou temas para próximos vídeos. Beleza? Assim você fortalece esse trabalho aqui e me permite me dedicar futuramente mais tempo a ele. Beleza? Pega aí a sua lista e vamos aqui ao nosso primeiro exercício, que é um exercício da maravilhosa UERJ, né? Estadual do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: temos dois textos, né, nessa questão. O primeiro, a única lei de legislação operária que teve larga aplicação é aquela que um advogado dos fazendeiros de São Paulo, um ilustre Adolfo Gordo qualquer, ampliou. A lei de expulsão dos estrangeiros do território da República, aplicada aos operários mais ou menos estrangeiros que se organizassem em liga de resistência e cuidassem dos próprios interesses. Bom, então aqui o primeiro texto está falando da legislação que existia na época, que punia com expulsão os operários que mobilizassem greves, fizessem sindicatos, alguma coisa do gênero. E aí nós temos um segundo texto que diz o seguinte: presente Álvaro de Oliveira Monteiro, terceira testemunha. Português, 35 anos de idade, solteiro, padeiro, residente à rua 2 de fevereiro, número 59, sabendo ler e escrever. Inquirido disse que hoje, cerca de 7 horas da manhã, conduziu um cesto de pão a fim de distribuir tal alimento à freguesia. E ao passar pela rua Doutor Dias da Cruz, um grupo de grevistas, empregados da padaria, o forçaram a largar o cesto de pão, no qual atearam fogo, impedindo assim que ele, declarante, exercesse seu comércio, e que desse grupo tomavam parte os acusados presentes que foram presos, tendo os demais conseguido se evadir. Tá, então isso aqui é um texto ali de um processo criminal que faz parte do acervo do Arquivo Nacional. Tá? É uma anotação aqui do ano de 1912, então primeiras décadas ali do século XX, só lembrando que o texto acima, né, ele é escrito em 1921, tá? Então vamos lá. Os textos acima apontam para um quadro desolador da situação da classe trabalhadora brasileira na Primeira República. O primeiro foi escrito por um militante operário e o segundo é parte integrante de um arquivo de época. Ambos demonstram tanto a ótica sob a qual as elites políticas viam o mundo do trabalho, quanto a fragilidade do movimento operário. E aí vem a pergunta: indique 4 razões que contribuíram para este movimento no início do século XX se encontrasse na situação descrita nos fragmentos. Então vamos lá. Primeira coisa, o texto do processo criminal, ele permite que a gente já tire algumas características. A gente pode falar de uma desunião da classe trabalhadora. Por quê? Porque ali nós temos um denunciante, que é o padeiro, né, acusando outros funcionários da mesma padaria de participar de um movimento grevista. Ou seja, há uma desunião entre os trabalhadores. Não fica claro no depoimento que esse padeiro seria dono da padaria. Não dá para fazer essa afirmação. Então eu posso partir da ideia de que eles são trabalhadores de uma mesma padaria, em que uns aderem à greve e outros não. Então, primeira coisa que dá para ilustrar aqui é uma desunião da classe trabalhadora. Segundo, a gente pode pensar que as greves, os protestos, né, essa crescente tensão da classe trabalhadora se deve a 2 fatores importantes. Primeiro, baixíssima remuneração dessa classe trabalhadora. 2, a ausência de legislações trabalhistas. Por quê? Aí volta no primeiro texto. Ele vai dizer que a única legislação operária que teve larga aplicação
é uma que pune os trabalhadores, ou seja, não havia uma legislação que garantisse benefícios ou condições de segurança ou condições mínimas ou proteção salarial aos trabalhadores. Então a gente já tem aqui 3 elementos, né? Que é a desunião da classe trabalhadora, a reivindicação por melhores salários, a ausência de legislação trabalhista, e aí nós temos o último elemento, que é o seguinte, que é a visão do Estado, né, de que as classes trabalhadoras representavam uma ameaça à ordem pública, por isso deveriam ser reprimidas. Então, são essas, né, as 4 principais características que a gente pode tirar aqui desse texto. Você achou uma outra característica, pensou em outra resposta? Coloca aí na descrição do vídeo, coloca aí no campo de comentários, né? Vamos ver se tem alguma outra coisa que me escapou ou que poderia gerar uma dúvida. Coloca aí que eu comento na sua postagem, beleza? No campo de comentários. Segunda questão também da UERJ, uma questão aqui com uma imagem da Tarsila do Amaral, né? Artista modernista muito importante, e aí tem um texto que encaminha a pergunta. Tarsila do Amaral foi uma das principais artistas da Semana de Arte Moderna de 1922. A tela acima é representativa da primeira fase do movimento modernista no Brasil, né, que vai de 22 a 30. Nesse momento, as propostas desses artistas intelectuais encontravam eco em reivindicações de diferentes setores sociais do país, cuja mobilização levou ao fim à República Oligárquica em 1930. Identifica a partir da tela apresentada 2 características de ordem socioeconômica defendida pelos modernistas na década de 20. Em seguida, explique de que forma elas contradizem a política e economia brasileiras vigente à época. Bom, vamos lá. Olhando aqui para a imagem, nós temos uma paisagem urbana, nós temos ali ao fundo chaminés que representam uma questão ali de industrialização, nós temos um automóvel, ou seja, o próprio tema do modernismo, né, a ideia de modernização. Então a gente pode pensar o seguinte, né? 2 características de ordem socioeconômica. Bom, o modernismo defendia a industrialização do Brasil e a urbanização. Como é que isso contrasta com a política da época? Bom, porque a política da época, da República Oligárquica, beneficiava o setor agroexportador, né, e era centrado nos interesses da elite agrícola e não da elite urbana. Então você tinha que articular essas questões, né? A imagem ali defendendo a modernização, o espaço urbano, a industrialização e a política e economia da época que era centrada em beneficiar o setor agroexportador e atender os interesses de elites rurais. Então é esse o contraste que essa questão aqui pede, tá? Questão relativamente simples até da UERJ, tá? Uma questão, vamos considerar aí para quem gosta de ranquear questões, questão média, média fácil, tá? Não é uma questão das mais elaboradas, mas é uma questão interessante por fazer essa leitura da imagem. O vestibular da UERJ aborda muito isso, tá? E aqui nós vamos para a Unicamp 2004. Então, vamos lá. Em um samba da década de 1930, o compositor Noel Rosa dizia: amor, lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Né? Noel Rosa, que é um dos grandes compositores, né, de samba da década de 30, né, morreu jovem, né, decorrência de tuberculose, mas teve uma produção bastante ampla, né? Identifique nesse samba o fenômeno cultural criticado pelo autor. Pessoal, qual que é o fenômeno que ele critica aqui, né? Ele menciona I love you, boy, Johnny. Ele está criticando a influência cultural, né, de língua inglesa, ele está criticando o estrangeirismo, né? Ele está criticando a adoção, por exemplo, de padrões estrangeiros para a cultura brasileira. Tá? Então, é essa a temática aqui do item A. B. Indique 2 dos principais meios de comunicação de massa ligados a esse fenômeno cultural. Que fenômeno cultural? Não o samba do Noel Rosa, mas aquele que ele critica. E aí a gente tem que pensar em meio de comunicação de massa.
ou seja, algo que se difundisse em larga escala no Brasil. Na década de 30 é o rádio, tá? E o cinema. E aí a gente tem que pensar em dois elementos. O rádio, você tinha no Brasil não só as estações que eram dedicadas a músicas compostas no Brasil, inclusive executadas ao vivo, mas você tinha também as emissoras de rádio que traziam discos, né? Traziam músicas, né? Jazz, essa influência ali dos anos 20, anos 30, principalmente da indústria cultural americana. E o cinema, que por conta da Primeira Guerra Mundial, né, e obviamente o declínio ali da Europa e da capacidade de produzir muito cinema, você tem ali na década de 20 já um predomínio, né, do cinema norte-americano no Brasil. Só com um detalhe, né? O cinema é falado a partir do final da década de 20. Então, quer dizer, nos anos 30 você já tem os musicais, né? Você já tem todo esse gênero que faz muito esse uso do cinema falado para difundir também a indústria fonográfica. Então é disso que a gente está abordando aqui. Então, rádio e cinema. C. Caracterize o contexto histórico de que esse fenômeno cultural faz parte. Bom, é isso que eu acabei de falar, né? Você tem ali na virada do século o surgimento do cinema, né? A popularização de alguns meios de comunicação de massa, mas por conta da Primeira Guerra Mundial, ali na década de 20, você começa a ter um predomínio dessa produção cultural maciça nos Estados Unidos, ou seja, você começa a ter uma expansão de gêneros musicais e cinematográficos da indústria norte-americana. Então é isso, e o Brasil é um grande consumidor, tá, desse tipo de fenômeno cultural, especialmente se a gente pensar que o Noel Rosa, né, ele está vivenciando ali o ambiente do Rio de Janeiro, né, uma cidade que tem tanto cinema nessa época que tem uma região do centro do Rio que é a Cinelândia, quer dizer, uma região do Rio que era cercada por cinemas, por salas de cinema, ou seja, uma influência cultural muito marcante ali, tá? Então é desse momento que ele está falando, tá? A gente pode falar também que isso tem a ver com relações da urbanização, da modernização do Brasil, né? De todo um contexto, né? De expansão desses meios de comunicação. Então era sobre isso aqui a questão da Unicamp. Na sequência, questão 4, né? Unicamp 2004 vai falar da greve de 1914, né? Repressão à greve de 1914 em São Paulo. O Comitê de Defesa dos Direitos do Homem do Rio de Janeiro denunciou todos os componentes do Comitê de Defesa Proletária, os membros mais ativos dos sindicatos, das ligas, dos centros, dos periódicos libertários foram agarrados e encarcerados. As oficinas em que se fazia o semanário A Plebe foram invadidas, tendo sido seu diretor preso. Para muitos presos foi preparada a expulsão do território nacional, né? Adaptado de Paulo Sérgio Pinheiro e Michael Hall, Classe Operária no Brasil, documentos. Inclusive, só dando aqui uma dica para você que está se preparando para o vestibular da Unicamp, né? O acervo do movimento operário, do movimento grevista, do movimento anarquista, tá? Do início do século XX, né? Boa parte desses documentos fazem parte do acervo do arquivo Edgar Leuroth da Unicamp, ou seja, essa é uma temática muito recorrente nas pesquisas da universidade e, por tabela, isso transparece, né, no vestibular, né? Michael Hall, inclusive, foi meu professor na minha época de graduação, né? Era professor da Unicamp até se aposentar e trabalhava muito com essa questão da imigração e essa questão do movimento operário, né? Porque ela permeia, né, a presença dos imigrantes aqui na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, né, no Sudeste de modo geral. Então, é um tema muito recorrente do vestibular. Qual foi a importância da greve de 1917 em São Paulo? Pessoal, a greve de 1917 foi a primeira grande greve geral no Brasil, ou seja, uma paralisação de vários setores da indústria, do comércio, participação de mulheres, tá? Participação de anarquistas, participação dos sindicatos, havia essa imprensa operária, ou seja, é uma greve de larga escala, tá? Com grandes reivindicações. Então, é um movimento importantíssimo. B.
A partir do texto, identifique as formas de repressão adotadas pelo governo de São Paulo contra a greve. Vamos voltar no texto. Olha o que ele diz. Ele vai falar que todo mundo foi agarrado e encarcerado, ou seja, houve uma repressão ao movimento grevista nas ruas, prisão dos participantes, e aí ele fala do semanário A Plebe. A Plebe, esse semanário, era uma publicação semanal, ou seja, censura à imprensa operária. Então você tem a prisão dos líderes do movimento, né, repressão aos meios de difusão dessas ideias grevistas, né, dessas ideias ali de organização do proletariado. E aí você tem o item C, né? Qual o papel da imprensa operária? Bom, o papel da imprensa operária, são jornais como a Plebe, era vários, mas vamos lá. Difundir as pautas da classe trabalhadora, organizar movimentos, né? Difundir ali a ideologia que na época era anarquista, isso é importante, tá? 1917 é o mesmo ano da Revolução Russa. Então, muitas vezes aparecem questões que falam desse componente ideológico da greve de 1917, e aí as pessoas, 17, Revolução Russa, marxismo, né? Quer dizer, Revolução Socialista, o Brasil também era influência comunista. Não era, tá? Em 1917 era predomínio das ideias anarquistas, o Partido Comunista Brasileiro, e o predomínio, então, do marxismo no movimento operário só se dá na década de 20, tá? O PCB é de 22, mesmo ano da Semana de Arte Moderna, está fazendo aí 100 anos da fundação do Partido Comunista Brasileiro. Então o papel da imprensa operária era divulgar as pautas, difundir a ideologia, né, no momento anarquista, e acabar tendo esse papel aí de organização, né, desse movimento grevista, dessas pautas. Então, seria essa, né, a grande questão. Por sinal, né, no Brasil existem várias imprensas ideológicas, né? A gente aqui está tratando da imprensa operária, mas a gente tem, por exemplo, jornais, revistas, periódicos que são organizados pelos movimentos de direito civil, pelo movimento feminista, pelo movimento pelo voto feminino, do mesmo jeito que, por exemplo, no Segundo Reinado a gente tem a imprensa abolicionista, né? Então, assim, há uma grande difusão, né, por meio gráfico de ideias. Hoje isso perdeu, obviamente, a força porque quase ninguém mais usa meios impressos, né? Hoje é o quê? É o papel aí de divulgadores, por exemplo, via redes sociais, aqui no YouTube, né? Os canais que fazem difusão de pautas, de movimentos, né? A gente tem que pensar que num mundo sem internet, isso cabia a uma imprensa, né? A vinculação ali de impressos, panfletos, manifestos que circulavam. Então, questão aqui interessante, né? Sobre a participação do movimento operário e dessa imprensa. Continuando também aqui uma questão de 2004 da Unicamp, né, que fala sobre a reforma urbana do Rio de Janeiro, né, aqui um dos grandes temas, né, que já foram abordados no vestibular Unicamp, e trazendo aqui uma citação do Lima Barreto, né, meu autor favorito. Sobre a reforma urbana do Rio de Janeiro, ocorrida entre fins do século XIX e início do XX, o literato Lima Barreto comentou: de uma hora para outra, a antiga cidade desapareceu e outra surgiu como se fosse obtida por mutação de teatro. Havia mesmo uma coisa muito de cenografia, né? Isso é um trecho dos Brusundangas, né? Que é uma obra do Lima Barreto em que ele fala, né, de um país fictício, mas que na verdade é uma alegoria ao Brasil, né? Cite uma atividade política e uma econômica que sustentaram a importância da cidade do Rio de Janeiro nesse período. Bom, vamos lá. Atividade política. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil republicano, né, até a construção de Brasília, ou seja, na época em que Lima Barreto viveu, né, final ali do século XIX e primeiras décadas do século XX, né, ele faleceu em 1922, também estamos aí no centenário de falecimento de Lima Barreto. O Rio de Janeiro era a capital. E atividade econômica. Bom, o Rio de Janeiro é uma das principais cidades
em termos de porto, né? Era a maior cidade em número de habitantes, era a capital, ou seja, era uma cidade que tinha ali uma atividade de importação, exportação, né? Uma dinâmica comercial muito importante. Podia falar também que haviam várias indústrias já no Rio de Janeiro nesse período. Só toma cuidado com o seguinte, aqui no texto a data está ali em 1956, né? Mas 1956 é a data da publicação desta edição, né, dos Brusundagas, de onde foi tirado esse fragmento, né? Não é a data em que o Lima Barreto produziu a obra, até porque ele já estava morto há 3 décadas, né? Então não poderia ser. B. Identifique 2 mudanças urbanas realizadas pelo prefeito Pereira Passos na reforma mencionada. Bom, vamos lá. O Lima Barreto fala, a cidade antiga desapareceu e uma outra surgiu. Então, a gente pode falar da demolição de parte do centro da cidade, sobretudo os prédios, né, associados ali à arquitetura colonial, né, as construções mais antigas, tá? Muito, por exemplo, ligado aos cortiços, né? A prédios até que já estavam degradados, não necessariamente todos, mas vários desses prédios realmente eram prédios que já estavam numa condição precária. E você tem o quê? O alargamento das ruas, você podia falar também do higienismo, né? Na ideia de sanear o centro. Você pode falar de uma elitização do centro, porque essa cidade que surge é uma cidade burguesa, né? É uma cidade da Belle Époque, é uma cidade modernizada, para atender o quê? Aquela elite, né, da capital da República. C. Explique a razão pelo qual o ideário burguês, cosmopolita e republicano tinha necessidade de condenar o passado colonial do Rio de Janeiro. De novo, por quê? Porque havia uma ansiedade pela modernização, né? Havia aquela ideia de que para você ter o progresso, né, a ordem e o progresso ali descritos na bandeira, né, nesse grande manifesto positivista e republicano, você tinha que fazer o quê? Superar o passado, especialmente o passado colonial, e projetar na capital do Brasil elementos dessa modernidade, ou seja, eliminar aquelas construções antigas para dar lugar a essa modernidade desejada pela burguesia cosmopolita. Então você tinha que articular aí esses elementos, beleza? E com isso a gente chega aqui na metade da nossa lista, né? O 5º exercício. E vamos aqui agora para um exercício da FUVEST, né? FUVEST, segunda fase. Domesticada politicamente, reduzido pelo seu peso político, pela consolidação do sistema oligárquico, a cidade pôde ter dado o papel de cartão postal da República. Entrou-se cheio no espírito francês da Belle Époque, que teve seu auge na primeira década do século. Mais que nunca, o mundo literário voltou-se para Paris. Os poetas sonhavam viver em Paris, sobretudo morrer em Paris. Com poucas exceções, como o mulato Lima Barreto e o caboclo Euclides da Cunha, os literatos dedicaram a produzir para o sorriso da elite carioca com antenas estéticas voltadas para a Europa. Né? José Murilo de Carvalho, na sua obra Os Bestializados. Aqui também interessante, né? O texto fala dessa europeização, né, da elite brasileira, da cultura brasileira, essa ideia de ver o Rio de Janeiro, por exemplo, como uma réplica de Paris, né? E aí ele vai falar, né, que o Lima Barreto e o Euclides da Cunha seriam exceções a essa estética. Inclusive ele menciona, né, a questão étnica, né, desses 2 importantes autores. Levando em conta o texto, caracterize o significado da capital federal, Rio de Janeiro, nas primeiras décadas da República. Bom, o Rio de Janeiro ele tem esse efeito simbólico, né? Ele era a capital do Império. Com a proclamação da República, ele se torna a capital, né, dessa República, ele continua sendo a capital, mas ele é ressignificado por meio da reforma urbana, ou seja, essa ideia de que o Rio de Janeiro tinha que materializar todo o progresso, toda a ordem e toda a modernização que acreditava-se que a República vinha implantar no Brasil. Então, por isso, demolir grande parte da cidade e erguer uma nova cidade baseada em parâmetros daquilo que se entendia por mais civilizado, por mais moderno, que obviamente era Paris,
porque Paris também passava por um processo de reforma urbana no século XIX, né? Paris do Haussmann, né? Também um arrasamento de grande parte do centro de Paris e a construção de uma cidade organizada, com ruas planejadas, com prédios, com arquitetura típica ali do final do século XIX, né? Que é o estilo neoclássico, né? Você começa a ter ali o estilo neoclássico, o estilo eclético, ou seja, você vai transpor esse parâmetro para o Rio de Janeiro. Então a ideia era essa, era simbolizar toda a modernidade e progresso. E aí o B, por que Lima Barreto e Euclides da Cunha foram considerados exceções pelo autor? Bom, se atendo aqui ao texto, vamos pensar o vestibulando médio, que não é um profundo conhecedor da obra de Lima Barreto e de Euclides da Cunha. Tá? Embora sejam autores que vocês já viram nas aulas de literatura, muitas vezes são autores que fazem parte ali das obras obrigatórias para o vestibular. Né? Ele vai mencionar o seguinte, só pelo texto você chega à conclusão que Lima Barreto e Euclides da Cunha não escreviam fazendo elogios dessa modernidade. Né? O Lima Barreto é profundo crítico dessa modernização do Rio de Janeiro. Tá? O Lima Barreto escreve muito sobre os subúrbios do Rio de Janeiro. Ele, nas suas crônicas, ele critica demais a reforma urbana. Tá? Inclusive o prefeito Carlos Sampaio, que aparece na nossa lista de exercício teste, é muito criticado pelo Lima Barreto nos últimos anos da sua vida. E o Euclides da Cunha tem como sua grande obra Os Sertões, quer dizer, onde ele faz justamente a denúncia da barbárie cometida contra as populações do interior do Brasil por essa mesma república em nome do progresso. Então, assim, Lima Barreto e Euclides da Cunha, de fato, eles têm uma temática que não é elogiosa a essa modernização, ela é crítica. Então, por isso, eles são exceções. Tá? Soma-se a isso, e aí é interessante esse recorte étnico, né? Especialmente no caso do Lima Barreto, né? O fato do Lima Barreto ser negro. Né? Ali ele é descrito, é mulato, tal, mas o Lima Barreto ele é identificado, tá? Pelas pessoas de sua época como um homem negro. Tanto que ele transparece isso em várias obras, né? O preconceito que um homem de pele escura sente em certos espaços. Então, quer dizer, isso fica muito evidente na obra. E aí você tem isso como crítica. Então, aqui na questão da FUVEST era para abordar essa temática, tá? O sétimo, que é uma questão de 2008 da Unicamp, né? A partir da leitura do texto 3 da coletânea e seus conhecimentos responda as questões abaixo. Bom, isso aqui era uma questão da primeira fase, da época em que a prova da Unicamp era integralmente dissertativa, tá? E aí você tem o fragmento 3 da coletânea aqui, ó. Com 800 mil habitantes, o Rio de Janeiro era uma cidade perigosa. Espreitando a vida dos cariocas estavam diversos tipos de doenças, bem como autoridades capazes de promover, sem qualquer cerimônia, a invasão da privacidade. A capital da jovem república era uma vergonha para a nação. As políticas de saneamento de Oswaldo Cruz mexeram com a vida de todo mundo, sobretudo dos pobres. A lei que tornou obrigatória a vacinação foi aprovada pelo governo em 31 de outubro de 1904. Sua regulamentação exigia comprovantes de vacinação para matrícula em escola, emprego, viagem, hospedagem e casamento. A reação popular, conhecida como Revolta da Vacina, se distinguiu pelo trágico desencontro de boas intenções, as de Oswaldo Cruz e as da população, mas em nenhum momento podemos acusar o povo de falta de clareza sobre o que acontecia à sua volta. Ele tinha noção clara dos limites da ação do Estado. Né? Também texto aí do José Murilo de Carvalho, abaixo a vacina, publicado na revista Nossa História. É muito interessante, tá, esse texto aqui, inclusive essa menção no final, né, que ele fala do desencontro de boas intenções. Obviamente o Dr. Oswaldo Cruz tinha boa intenção quando ele quis tornar a vacinação contra a varíola obrigatória, ele queria prevenir doenças. Mas a população via nessa vacinação um abuso de poder das autoridades, né? Então, quer dizer, houve ali uma tensão, houve ali um desarranjo mesmo de intenções. Alternativa parte A. De que maneira as medidas sanitárias do Rio de Janeiro no início do século XX mexeram com a vida de todo mundo, sobretudo dos pobres? Bom, por quê?
grande parte das medidas sanitárias do Oswaldo Cruz visava reparar hábitos que eram hábitos associados às populações mais carentes, mais pobres. Por exemplo, eliminação de cortiços, a questão do lixo, do entulho, as brigadas mata-mosquito, que tinham autorização, por exemplo, para entrar na casa das pessoas e detetizar basicamente a casa das pessoas. Óbvio que isso se dava com mais intensidade e violência nos bairros mais pobres, que eram entendidos pela elite como focos de doença. Quer dizer, havia essa mescla, né, de você entender que os hábitos da população mais humilde eram hábitos menos adequados, eram hábitos menos higiênicos, portanto deveriam ser alvo da intervenção das autoridades sanitárias. Tá? E principalmente a questão dos cortiços, porque ao demolir os cortiços, você desalojava essa população da sua moradia. Por mais que você indenizasse o proprietário do cortiço, isso não resolvia o problema do morador do cortiço. Então, quer dizer, você afetou de modo assim muito grave a vida dessa população. Essa insatisfação da população com o governo, que via nessas medidas, obviamente uma questão autoritária, vai se somando, você vai criando ali uma animosidade e isso desemboca em 1904 na revolta da vacina. Tá? B. Indique 2 fatores que restringiam a participação política dos trabalhadores na Primeira República. Bom, aqui a questão vai para outra coisa, né? Vai dizer por que os trabalhadores não podiam participar da vida política na Primeira República. Então vamos lá. Primeiro, a Constituição de 1891 exigia que você fosse brasileiro e alfabetizado para votar. Boa parte dos trabalhadores eram imigrantes e boa parte dos trabalhadores eram analfabetos, por isso legalmente não poderiam votar. Então aqui é até um conhecimento que foge, né, ao tema da questão, mas é importante porque versa sobre a Constituição, né, o voto, é sempre importante saber em cada momento da história do Brasil quem que podia votar, como é que era o sistema, né? Isso aí é interessante saber. Questão 8, que é da UERJ, 2003. 2 textos também. Se de meus ensinamentos colherdes algum fruto, descansarei satisfeito de haver cumprido minha missão. Entre esses ensinamentos avulta o patriotismo. Quero que consegueis sempre ilimitado amor à região onde nasceis, servindo com dedicação absoluta, destinando-lhe o melhor de vossa inteligência, os primores do vosso sentimento, o mais fecundo da vossa atividade. Disposa qualquer sacrifício por ela, inclusive o da vida. Que vossa geração exceda a minha e as precedentes, se não em semelhante amor, ao menos nas ocasiões de o comprovar, quando dissertes, somos brasileiros, levantai a cabeça, transbordantes de nobre ufania. Convencei-vos que deveis agradecer cotidianamente a Deus o haver, ele vos outorgado por berço o Brasil. Né? Afonso Celso, um texto de 1900, porque me ufano do meu país. Bom, que um texto de clamor nacionalista, patriótico, obviamente. Segundo texto, um chefe, um povo, uma nação, um Estado nacional e popular, isto é, um Estado em que o povo reconhece o seu Estado, um Estado que a nação identifica o instrumento da sua unidade e da sua soberania. Aí está o novo Estado brasileiro, um Estado que é isto, não é uma simples mecânica de poder, também uma alma e um espírito, uma atmosfera, uma ambiência, um clima. Somos todos fundadores da nação. Fundar é dedicar o pensamento, a vontade e o coração. Não haveria pátria, família, igreja se não renovasse pelo pensamento ou pelo espírito o ato de sua fundação. Francisco Campos, discurso proferido em 10 de maio de 38. Bom, aqui já é Estado Novo varguista, né? A partir dos textos de Afonso Celso, período de consolidação da República Oligárquica, e Francisco Campos, produzido durante o Estado Novo, diferencie os conceitos de nação brasileira de cada um dos autores. Questão difícil, questão reflexiva, questão quase filosófica, né? Vamos lá. Olha que coisa interessante. No primeiro texto, ele vai falar o seguinte, ele vai falar de patriotismo. Ou seja,
que é o amor à região onde você nasceu. Então, no primeiro texto, o autor, na verdade, fala de patriotismo, que é um sentimento de apego emocional, obviamente, mas ele é cultural. Ele é ao lugar onde você nasceu. Ele é a sua pátria, a sua cultura paterna. Já o segundo texto, olha o que ele fala. Ele fala do vínculo ao Estado. Ele fala do vínculo a um governante. Ou seja, no texto do Afonso Celso, trata-se de amor à ideia de pátria. No segundo texto, que é do Francisco Campos, você está tratando de vínculo ao Estado. Ou seja, no primeiro texto, ser patriota é amar aquilo que remete à cultura do Brasil. No segundo texto, é a ideia de amar, de dedicar-se, de ter lealdade ao governo estabelecido. Tá? Então, é essa a grande questão, tá? Desse exercício aqui da UERJ. É um pouco complexo, tá? Eu estou, inclusive, para gravar um outro vídeo sobre esse assunto, tá? Se esse vídeo já existir quando você estiver assistindo a essa resolução, ele vai estar aqui no card, aqui nos comentários também, para você ser levado a ele, que é essa distinção entre patriotismo e nacionalismo, que no Brasil é um pouco complicado da gente distinguir, de fato. Mas aqui nessa questão ele pedia para você ter essa distinção entre amor à pátria e lealdade ao governo. Tá? É isso aqui que a questão trata. Questão 9, Unicamp 2003. Vamos voltar aqui para os exercícios da Unicamp. Em 1897 foi inaugurada a cidade de Belo Horizonte, considerada a mais importante cidade planejada no final do século XIX no Brasil. Tá, tem várias cidades planejadas no Brasil nessa época, que é a ideia de ordem e progresso. Ordem, planejamento, né? Seu desenho era regular como um tabuleiro de xadrez. Ao substituir Ouro Preto, a cidade almejava atender antigos objetivos de se criar uma nova capital que expressasse os ideais de um Brasil republicano. Tá. Que ideais do Brasil republicano estavam expressos na criação da cidade de Belo Horizonte? Bom, a ordem, né, porque obviamente ela é planejada, e o progresso, por quê? Porque ela é uma cidade nova, em contraste com Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais, uma cidade caótica e de arquitetura colonial. Então, era para você trabalhar com essas duas ideias. B. Que paralelos podem ser estabelecidos com a criação da cidade de Brasília? Bom, a cidade de Brasília, ela só vai ser, né, construída já na década de 50, mas é a mesma lógica, né? Você tirar a capital federal do Rio de Janeiro, uma cidade associada ao passado colonial e monarquista, e estabelecer uma nova capital que só tem vínculos históricos com a República e que ela é organizada, porque ela é planejada, e ela representa o progresso. Por quê? Porque Brasília, por exemplo, é construída em torno da arquitetura modernista do Oscar Niemeyer, que era o parâmetro mais moderno possível de arquitetura, de concepção de espaços públicos que se tinha na época. Então, é um paralelo semelhante, né, dado, óbvio, o distanciamento temporal. C. Caracterize o contexto histórico da transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. Bom, qual era o contexto histórico? A transferência se dá no governo do JK, né, década de 50, um período em que o Brasil está passando por um processo maciço de urbanização, de industrialização, ou seja, de modernização das estruturas sociais, e que você tinha no governo do JK uma meta, né, o plano de meta dele incluía várias propostas de desenvolver as diversas regiões do Brasil, né? Então, levar a capital para o centro-oeste fazia parte desse projeto de desenvolver aquela região e, inclusive, pelas rodovias que deveriam ser construídas para ligar Brasília a Salvador, ao Rio de Janeiro e ao norte do Brasil, você também cumpria aquele projeto de integração nacional por meio da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Tá? Então, você tinha que articular essas ideias aqui. E chegando aqui na questão 10, né, na questão da FUVEST 2016, nós temos uma questão que fala de Canudos, né?
A destruição de Canudos se deveu menos ao antirrepublicanismo do conselheiro do que a fatores como a atuação da igreja contra o catolicismo pouco ortodoxo dos beatos, pressões dos proprietários de terra contra Canudos, cuja expansão trazia escassez de mão de obra e rompia o equilíbrio político da região. Bom, isso é óbvio, né? Entender que Canudos foi combatido por ser um movimento monarquista e antirrepublicano é complicado, pensando que os conselheiristas ali no sertão baiano não teriam a menor possibilidade de abalar o governo republicano. Agora, o que eles provocavam era um desarranjo nas relações sociais daquela região. Porque, por exemplo, o Antônio Conselheiro se coloca como uma liderança religiosa católica, embora ele não fosse padre. Quer dizer, ele tira do clero esse domínio da ideologia religiosa. E o fato dos habitantes de Canudos ocuparem terras, quer dizer, começarem ali a desenvolver uma comunidade autônoma, produzirem, né, terem ali as suas lideranças, a sua organização social, afetava, né, o domínio econômico e político dos coronéis sobre essa população. Então, olha lá, identifica e explica os fatores que, segundo o texto, motivaram a campanha de Canudos. São os que eu acabei de mencionar, né? E aí relaciona o episódio de Canudos ao panorama político e social da Primeira República. Bom, vamos lá, o panorama político. A República precisava se impor, então qualquer movimento que divergisse da ordem republicana, né, e que fosse taxado de monarquista deveria ser reprimido. E no contexto social, porque a gente tem que pensar o seguinte, né, a Primeira República predomina o modelo social que atende aos interesses da elite agrária, né? Então, quer dizer, Canudos é uma afronta a isso. Por quê? Porque é uma autonomia para uma população camponesa, né? A questão da disputa pela terra. Então, quer dizer, isso choca com essa ordem social e que a gente até pode dizer que é política se a gente pensar que o coronelismo, né, usa essa ordem social baseada no latifúndio para se valer politicamente depois através do voto de cabresto, tá? Então, aqui era o item A, era para se relacionar a esses dois elementos que eu coloquei, né, do clero e do poder dos coronéis, e aqui o item B é mais para você fazer uma reflexão sobre qual era o modelo de sociedade e de estrutura política da Primeira República e como Canudos diverge disso. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí essa resolução para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira comentar, coloca aí no campo de comentários e aqui do lado tem o link para as outras resoluções. Então, bons estudos